Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais buscados no Google. No início dessa semana, gente, o termo síndrome de burnout teve mais de 50 mil pesquisas. No início do ano, a Organização Mundial da Saúde incluiu na classificação internacional de doenças essa síndrome, e aí a partir daí ela passou a ser considerada uma doença ocupacional. Tá, mas o que é então a síndrome de burnout? Em poucas palavras, é uma síndrome que causa estresse crônico e deixa o trabalhador inapto para tarefas do dia a dia. Mas quem vai explicar isso em detalhes para a gente é o advogado de direito previdenciário Tiago Albuquerque e também a psicóloga Fernanda Angelini, que estão aqui comigo para bater um papo. Boa noite, Tiago, me ouve bem? Boa noite, Mariana. Mais uma vez, prazer estar aqui. Deixa eu só corrigir minha titulação, que na verdade eu não sou advogado, sou professor. Ah, então tá ótimo, sem problemas. Fernanda também me ouve, boa noite, bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, muito obrigada por me receber, obrigada pelo convite. Bom, vamos começar então contigo, Fernanda. Eu quero saber então o que significa a síndrome de burnout, né? Como é que ela é caracterizada? Bom, como você mesma já resumiu, ela se trata de uma síndrome que diz respeito a uma exaustão e a um esgotamento emocional. Normalmente você vai sentir tanto sintomas físicos quanto emocionais, normalmente em decorrência desse excesso de trabalho e de comprometimento. Em 2020 a gente viu muito isso, né? Com o começo lá da pandemia, todo mundo ainda não acostumado, né, com o home office, trabalhando às vezes mais do que o necessário, acumulando também as questões domésticas, né? E foi aí que a gente, na verdade, começou a entender e falar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre o assunto, né, doutora? Exatamente. Na verdade, assim, muitos psicólogos teorizam que a pandemia realmente piorou a relação das pessoas com o trabalho, porque muitos de nós perdemos a divisão de onde começava o seu momento de lazer para onde terminava o seu trabalho. Então, acabou que misturando essas duas coisas com o trabalho home office, as pessoas pararam de ter aquele clique de, ok, cheguei em casa, hora de desligar. Não, agora a pessoa está ali quase sempre trabalhando, sempre disponível, e sem uma divisão clara entre lazer e trabalho. Entendi. Agora, Tiago, no início do programa eu falei que agora a síndrome é uma doença ocupacional, né? Considerada doença ocupacional. Isso quer dizer o que exatamente? Exemplifica para a gente com outras doenças ocupacionais que já existem para o público entender melhor. Olha, Mariana, a classificação dela pela OMS como doença ocupacional, ela traz uma certa preocupação para quem atua nos direitos sociais, né? Para advogados, juízes, enfim, todas as pessoas que atuam na defesa desses direitos, porque há também um reflexo sempre também para o empresariado, né? Então, quando a gente estipula que necessariamente o esgotamento vai ser ligado ao ambiente de trabalho, a gente está falando aí de reflexos para trabalhadores e também para empresas, né? Com as consequências que podem ter, inclusive, de reflexo em ações de reparação de dano, ações de reclamações trabalhistas, ações tributárias com o acréscimo, né, em razão daquele seguro de acidente de trabalho, que é acrescido pelo fator acidentário de prevenção, quando tem inúmeras concessões de benefício por incapacidade ligada ao acidente de trabalho, né? Então, traz uma certa preocupação, essa presunção que a OMS traz, né, de dizer que a síndrome é essencialmente ligada ao ambiente de trabalho. Entendi. Então, no caso jurídico, é um pouco mais delicado. E essas doenças ocupacionais, Tiago, elas vêm aí acompanhadas, claro, de um relatório médico, né, de uma prova que a pessoa realmente está passando por aquilo, né? Você tem exemplo de outras doenças que também são doenças ocupacionais que pode trazer aqui para clarear o nosso telespectador para entender o que vale a partir de agora, né? Tem o auxílio saúde, pode aposentar por invalidez. O que passa a valer? Pois é, Mariana, nós usamos hoje em dia no Brasil, de acordo com a normatização do decreto 3048, uma relação de doenças e atividades econômicas, onde há o cruzamento do intervalo dessas CIDs, né, dessas doenças com as atividades econômicas. Eu já vou presumir necessariamente que aquela CID, que aquela incapacidade gerada pelaquela doença, ela é necessariamente ligada ao ambiente laboral, né? É uma metodologia que foi criada na Universidade de Brasília, oriunda da tese de doutoramento. Então, não tem como dizer hoje que
toda doença, necessariamente, ela vai ser ligada ao trabalho, que é o que está se buscando fazer, né, o que está posto, na verdade, com essa alteração pela orientação da OMS. O que a gente tem hoje em dia, na verdade, de presunção de doenças ligadas ao trabalho é na relação que a gente tem do anexo 2 do decreto 3048. Não há como dizer que toda doença, se eu disser assim, toda CID F11 vai ser ligado ao ambiente de trabalho. Não. De acordo com a normatização que a gente tem hoje em dia, né, do decreto 3048, eu preciso haver um cruzamento entre aquela CID e a atividade econômica exercida pela pessoa. Então, não há, diferentemente do que hoje em dia está caracterizado com a nova enquadramento da síndrome de burnout, não há uma doença que sempre ela é ligada ao trabalho. Há essa correlação entre trabalho e atividade econômica. Inclusive, é uma metodologia que a gente faz até uma certa crítica, porque não há ali também a triangulação para saber qual é a profissografia da pessoa, qual a atividade que ela desempenha dentro daquela atividade econômica. Porque uma coisa, por exemplo, é esse nexo, né, que há entre ambiente de trabalho e incapacidade, ele dizer que quando a pessoa trabalha na atividade instituição financeira, bancária, ele tem depressão e eu presumo que aquela depressão é ligada a uma doença ocupacional. Beleza, é ligada ao ambiente de trabalho. Outra coisa é você dizer que, por exemplo, a pessoa que trabalha de serviços gerais ou em outra atividade que não é tão desgastante emocionalmente, não tem tanta meta para cumprir, só por ela trabalhar na atividade econômica, instituição bancária, e por ela ter depressão, eu vou fazer a conexão entre o ambiente de trabalho e a incapacidade. Então, não tem essa doença que generalize. Ela é um cruzamento entre o ambiente, a atividade econômica e essa doença, né? Entendi. Bom, como será então, gente, que a gente identifica, né? Perguntamos lá no Twitter da TV Justiça, numa enquete, se os internautas têm noção, né, desses sintomas, né? O resultado foi esse que você vê na tela. Mais de 58% não tem ideia, não sabe identificar, não sabe exatamente ler os sinais, né, do corpo. E 41,7% disse que sabe. Bom, como a maioria não sabe, vai ser minha pergunta aqui para Fernanda. Fernanda, o corpo dá sinal, então? O que a gente tem que ficar atento para identificar se algo não está legal relacionado a esse excesso de trabalho? Bom, uma coisa muito importante é você não fazer o clássico de esperar até o último momento para buscar ajuda, chegar até os finalmente, onde você já vinha apresentando certos sinais de exaustão. Normalmente, você vai sentir sintomas tanto físicos quanto emocionais. Então, sintomas físicos são dores nas articulações, dores de cabeça, doenças de pele, pode aparecer sintomas gastrointestinais. E os outros sintomas emocionais, eles já são assim, você pode perceber que você começa a ter crise de ansiedade logo antes de entrar no trabalho, começa a desenvolver crises de pânico, insônia, problemas de alteração de humor ou problemas de alteração na sua forma de se alimentar. Então, todos esses são sinais que demonstram que alguma coisa pode estar errada. Se não uma síndrome de burnout, outra coisa, e as pessoas precisariam buscar ajuda. A gente pode falar, doutor, por favor. Não, eu terminei. Tá certo. Acho que foi alguma interferência aqui. Bom, vamos lá. Tiago, é o seguinte, a concessão, eu vou trazer um dado aqui, tá? A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por transtornos mentais e comportamentais bateu recorde em 2020, como a gente falava agora há pouco com a Fernanda, ano de pandemia, né? E esses dados são da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Queria falar um pouco contigo, Tiago, sobre a questão previdenciária, né? O quanto isso pode ser, né? Não vou afirmar aqui, mas pode ser prejudicial a todo esse sistema. Como é que o Estado paga essa conta, né? Porque a gente está falando aqui de saúde, mas a gente tem que entender que para a pessoa ficar com o auxílio em casa, se cuidando, existe também uma máquina que precisa girar. Queria que você explicasse como é que funciona isso. Perfeito, Mariana. O nosso sistema de previdência, ele é chamado de um pacto, né? Ele funciona como um pacto intra e intergeracional. Significa que a gente tem uma geração da frente financiando uma geração de trás, né? Ou vice-versa. No nosso caso, a geração de trás é que financia da frente, porque a gente tinha um crescimento vertiginoso, né, de taxa de natalidade. Então, a gente sempre tinha a próxima geração muito maior que aquela que ficou para trás, né? Então, os mais jovens eram em maior número e poderiam financiar os mais velhos da geração passada, né? Esse pacto intergeracional, ele hoje em dia, ele precisa de um novo paradigma a ser pensado. Por quê? Porque ninguém tem filho mais como antes. Ninguém tem mais 3, 4, 5 filhos. As pessoas, quando tem 1, no máximo 2 filhos.
Então, a gente não tem mais esse crescimento que ajuda a dar maior pujança ao financiamento dessa próxima geração. E o financiamento também intergeracional, né? Perdão, intrageracional, ou seja, dentro de uma mesma geração, pessoas que podem trabalhar financiando aquelas que não podem. É um dado estatístico muito comum, Mariana. Eu sei que você está falando desse crescimento, do acréscimo, do incremento das doenças relacionadas à saúde mental, mas é bem natural que em épocas de recrudescimento da economia, ou seja, quando falta emprego, quando os níveis de empregabilidade são muito baixos, que haja um crescimento natural, inexorável, à busca pelos benefícios previdenciários, como se ali fosse um socorro, né, de uma espécie de seguro-desemprego que se busca, né, para alguém que guarda algum tipo de contingência. Então, o acréscimo é relativamente normal quando a gente teve esse momento de recrudescimento, de arrefecimento da economia, né? Agora, especificamente, o acréscimo das doenças de saúde mental, a doutora Fernanda, eu acho que ela já pontuou muito bem no começo aqui, né, os efeitos danosos que a gente teve com esse tempo em excesso em casa, com essa falta de delimitação entre o que é trabalho, o que é lazer. Então, a gente tem, é natural que acontecesse isso também. Essa máquina, quando ela é inchada, ela realmente pode trazer muitos custos ao erário público, né, que a gente já conhece, porque a Previdência Social ela é mormente regida por esse regime geral, o RGPS, que custeia, né, as contingências dos trabalhadores da iniciativa privada, e aí ela pode sofrer uma sobrecarga, sim. E aí a gente tem aí um círculo vicioso, onde eu tenho tanto o acréscimo, o incremento de benefícios a serem concedidos, como também essa diminuição do potencial de financiamento quando a economia está mais embaixo, né? É algo que realmente a gestão da Previdência precisa ser trabalhada de forma mais acurada para que não entre em colapso. Perfeito, tá certo. Obrigada, Tiago. Fernando, agora eu andei lendo, né, antes da gente entrar aqui no ar, estudando um pouco sobre o tema, e vi que especialistas comentam que as mulheres sofrem um pouco mais com essa questão da síndrome de burnout, porque naturalmente a gente carrega uma preocupação, mais peso, filho, tarefa doméstica, do que os homens. Queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade dessas mulheres, mães, né, que tiveram que assumir esses vários papéis aí e que, claro, durante a pandemia, como a gente já veio conversando, isso piorou, né, esse peso aumentou aí para essa mulher conseguir dar conta de todas as tarefas. Sim, normalmente a mulher, isso não é uma coisa, uma opinião, isso tem dados e pesquisas. Normalmente mulheres, elas são mais cobradas no ambiente de trabalho. Mulheres, elas acabam, vamos dizer assim, tanto elas são mais cobradas, quanto elas naturalmente se cobram mais. Uhum. Então, o termo workaholic, normalmente é um termo usado para designar mulheres, e foi um termo também romantizado, o qual as pessoas começaram a achar bonito se chamarem de workaholics. Então, na verdade, isso é pedir para você ter uma síndrome de burnout. Não é legal você ter a sua vida focada no seu trabalho, independente de você ter uma família ou não. E, além disso, a mulher já tinha uma realidade anterior, e que ainda prevalece, apesar das modernidades, que é ela ter a jornada dupla ou até mesmo tripla, onde ela cuida das casas, ela cuida da comida, ela cuida das crianças, e agora ela traz sustento. Então, não havendo essa redivisão de trabalhos, vai ficar feio para as mulheres realmente. A gente tem que tomar aí muito cuidado, cuidado redobrado. Bom, gente, é isso. Fernanda, obrigada pela sua participação, adorei as explicações, viu? Boa noite. Muito obrigada. Tiago, obrigada também pelos esclarecimentos. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Bom, agora a gente volta para as telas, gente, porque eu quero saber o que mais tem sido pesquisado aí nessa semana na internet. Vamos dar uma olhadinha? Começando então, segunda-feira, começamos a semana com voos cancelados. Nos últimos dias, mais de 600 voos não aconteceram porque parte da tripulação estava afastada por Covid-19. Isso em várias companhias aéreas. Alguns especialistas dizem que essa onda aí de cancelamento pode acompanhar a curva de contaminação da variante Ômicron, que a gente tem visto aí se propagar muito rápido pelo nosso país, né? O Procon de São Paulo notificou algumas companhias aéreas para informarem a lista dos voos cancelados e quantas pessoas ficaram na mão nesses últimos dias. Normalmente aí no site das companhias você encontra quais voos já foram cancelados até o dia 16 de janeiro. Já na terça-feira, uma expressão curiosa e interessante, né? Despertou aí a curiosidade de mais de 20 mil pessoas. Coração de porco. O que aconteceu foi o seguinte, vou te explicar. Um americano de 57 anos recebeu em um transplante inédito e histórico um coração de
porco geneticamente modificado. E como é que eles fizeram isso? Os profissionais lá dos Estados Unidos tiraram do coração do porco genes que poderiam causar alguma rejeição, né? E colocaram no lugar genes humanos para que a aceitação desse novo órgão fosse mais tranquila. E até agora está sendo, ele está bem. Olha que notícia boa, né? Viva a ciência com mais essa inovação. O ano mal começou e a gente já tem aí um primeiro aumento. Dá para acreditar, gente? Começo de janeiro, a Petrobras já anunciou hoje um reajuste para as distribuidoras de 4,85% na gasolina e 8,8% no diesel. Ou seja, isso pode sim refletir no nosso bolso. Por aqui, já em Brasília, o combustível aumentou alguns centavos. E aí na sua cidade, quero saber como é que tá. Aumentou também? A gente tem que fazer mágica, né? Para o salário durar até o final do mês. A gente vai agora para um rápido intervalo, bem rapidinho. Eu te espero no próximo bloco. Já estamos de volta e a gente vai agora para o segundo bloco mostrando a fake news da nossa editoria semanal lá do Instagram, a hashtag #EraFake. Se você não segue a gente ainda, o nosso arroba é TV Justiça Oficial. Era fake, gente, a relação aí que fizeram entre a campanha de prevenção ao AVC em crianças e a vacina da Covid-19. O evento que aconteceu no metrô da França foi alvo de fake news. Então não tem nada a ver. A vacina para as crianças é segura e já foi aprovada pela Anvisa. E também aqui nos nossos intervalos você acompanha um interprograma com um especialista que fala sobre uma fake news relacionada à vacinação das nossas crianças. Vamos assistir. Da vacinação contra a Covid-19 para as crianças entre 5 e 11 anos foi feita pela Anvisa, após a Anvisa analisar todos os documentos, inclusive dos outros países que já vacinam as crianças nesta idade. Mais de 5 milhões de crianças já foram vacinadas sem que nenhuma reação grave fosse relatada. E a Anvisa coloca como contraindicação a vacinação apenas a situação em que a criança tem alguma alergia já a algum componente da vacina. Então, todas as outras crianças podem e devem receber a vacina com o cuidado a mais colocado pela Anvisa de não fazer duas vacinas no mesmo dia, dar um intervalo entre elas. A vacina é segura, a vacina protege as nossas crianças. É isso aí. Para falar mais sobre esse assunto, eu chamo aqui no telão a Cláudia Valente, que é pediatra e também imunologista. Tudo bem, doutora Cláudia? Boa noite. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar de um tema tão importante. É verdade, prazer é todo nosso. Bom, doutora, eu vou começar pelo cenário que a gente está vendo aqui. Tenho certeza que aí também no consultório médico está dessa forma. Alguns pais estão com medo, né? Porque a gente tem algumas reações raras e, infelizmente, muitas fake news que levam mesmo alguns pais ficarem reticentes em relação à vacina. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que está sendo essa rotina, né, dessa explicação diária para os pais, como é que está sendo a questão da segurança deles também de vacinarem os filhos, né? Conta pra gente. Então, Mariana, a gente tem conversado bastante, assim, eu como membro da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, eu sou alergista e imunologista, eu acho que o que eu tenho focado com os pais vamos seguir as orientações dos médicos e das sociedades científicas, né? Então, não só a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, a Academia Norte-Americana de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, então todas as entidades ligadas, né, à ciência estão atestando que a vacina é segura, então existe trabalho publicado em jornais de grande relevância, com estudos exatamente com essa população,
em que você tem essa segurança. A vacina já está sendo usada desde outubro, novembro, no primeiro mundo, e mais de 14 países também da América Latina já estão vacinando as crianças, né? Também, por exemplo, a Argentina, o Chile já usando a vacina inativada nas crianças menores. Então, no nosso dia a dia, a gente tem falado isso. Vamos seguir as orientações das sociedades médicas. Como todo medicamento, a vacina, você tem que ter cuidado, né? Então, fazendo uma unidade de saúde, pode aguardar alguns minutos após, mas as vacinas são seguras e a orientação é que deve ser feita, e também o número de casos na idade, mesmo de vidas que foram perdidas, não pode ser desprezado. Então, prevenção sempre. O que é curioso também é que quando a gente nasce, né, até aí ficar quase que pré-adolescente, a gente toma tanta vacina, mas tanta vacina, e graças a Deus que a gente tem essa cobertura vacinal no Brasil, que não tem em muitos países, mas os pais não têm essa desconfiança, né? Ninguém pergunta de onde que é a vacina, como é que funciona, mas em contraponto, infelizmente, a gente tem visto, por exemplo, uma possível volta da poliomielite, né? Que é algo preocupante. Então, na sua opinião, doutora, não só em relação à vacina da Covid, mas em relação a todas as outras vacinas, deveria existir mais campanhas, mais esclarecimento para que a gente não volte, por exemplo, com doenças erradicadas? Muito importante, Mariana, esse ponto que você tocou é um ponto que a gente tem falado sempre e tem que enaltecer o trabalho, né, do Programa Nacional de Imunização, porque a gente já teve controle de doenças aqui no Brasil, como a rubéola congênita, o sarampo, a poliomielite, que está no caminho da erradicação, né? O trabalho da Organização Mundial de Saúde é um plano de erradicação, a doença desaparecer, como já foi feito com a varíola pela vacinação. Então, a gente saber que tem cidades no Brasil que tem uma cobertura para poliomielite com menos de 50% das crianças vacinadas, então isso coloca em risco, porque a gente sabe que o mundo é globalizado, as pessoas viajam e pode vir alguém portando o vírus da polio e reintroduzir no Brasil. Então, assim, os pais, as crianças vão voltar para as escolas, então vamos procurar atualizar esses cartões vacinais. Muito importante a gente falar sobre cobertura vacinal, que tem que manter o calendário, o cartão da criança em dia. Só uma questão que eu quero alertar, doutora, inclusive a outra médica aqui no nosso interprograma também falou, não é interessante dar tanto a vacina da Covid e outra no mesmo dia, né? Tem que ter um intervalo mínimo. Sim, a gente tem que lembrar que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, né, que é baseado em especialistas, para os adultos existia essa recomendação e que depois também já não existe mais, porque estava justamente atrapalhando a cobertura vacinal. Mas como a vacina foi introduzida agora na faixa etária de 5 a 11, então o Plano Nacional colocou essa recomendação. Mas aí nunca deixar de logo em seguida colocar outra vacina em dia. Para a gente fechar, doutora, em relação à vacina da Covid, os pais também podem ficar atentos, porque o frascozinho, né, da vacina vai ser de uma cor diferente e, óbvio, a dosagem também vai ser menor, né? O que a gente pode alertar aí os pais na hora de realmente ali no posto levar para vacinar? O que o pai tem que ficar atento? Muito, muito importante também essa informação que você está colocando, porque vacinação em pandemia, a gente fala, é diferente de uma vacinação de rotina. Você tem filas, tem uma quantidade muito grande de pessoas sendo imunizadas, então esse cuidado tanto é do profissional de saúde quanto do cuidador, do pai. Então lembrar, o frasco da vacina do adulto, ele tem a tampa roxa, e o frasco da vacina da criança é uma tampa laranja, muito chamativa. Então prestar atenção e pedir para o profissional mostrar o frasco da vacina. Isso é uma recomendação em vacinação que a gente sempre fez, então são os cuidados como toda vacinação deve ser mantido na vacinação contra a Covid-19. Tá certo, doutora. Adorei nosso bate-papo. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu espero que os pais que ainda estão em dúvida se conscientizem e vacinem, então, as crianças, para que a gente, né, não volte mais uma vez. Porque a minha sensação é que a gente está vivendo 2020 de novo esse ano, né? Nossa. Parece que a gente não sai. Não sai, Mariana, mas assim, vamos conseguir. E é vacinando, é mantendo o uso de máscara.
ao máximo possível, evitando ambientes aglomerados e orientando as crianças à higiene de mãos, né? Então, vamos manter essas medidas, está todo mundo muito cansado, mas por isso mesmo, vamos levar para vacinação as crianças e mesmo adultos e adultos jovens que não se vacinaram, procurar se vacinar, que a gente está vendo que as pessoas que estão sendo internadas são aquelas que não completaram ou não se vacinaram. Exatamente. Obrigada, doutora. Uma boa noite. Boa noite. Prazer. Bom, gente, vou ficando por aqui então, tá? Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem com mais assuntos da web para você. E vacine-se, hein?